você chegou até esse vídeo é porque você veio ouvir sobre um tema, afrofuturismo. Você já ouviu falar? E aí galera, tudo bem? Faz um tempo, né? Porque, gente, infelizmente eu não sou youtuber, né? Eu não tenho talento para YouTube, né? Na verdade, é que nesse momento eu tô muito, mas muito atarefado fazendo o próximo livro. O próximo livro vai ser um estouro. Nossa, mas eu não posso contar ainda nada do livro por motivos contratuais. Nossa, mistério. Mas enfim, na verdade, com essa pequena introdução, a gente está aqui disponibilizando um vídeo que eu e a Carolina nós fizemos a convite da Secretaria de Cultura de São Paulo. E a gente achou que seria bacana também colocar esse vídeo aqui para vocês, né? Então, só para vocês entenderem, né, o contexto, enfim, né, o contexto que esse vídeo foi criado. Então, vamos lá, falei demais. Rola a vinheta aí. Falou! Eu sou Carolina Desirê, filósofa, produtora da rede Afrofuturismo e ao longo de 2 anos venho ministrando oficina junto com o Fábio Cabral. Hoje eu vou aqui mediar uma conversa junto com ele e vamos lá, pode se apresentar. Meu nome é Fábio Cabral, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu moro em São Paulo há mais de 10 anos. Eu sou um escritor de ficção especulativa e no momento eu tenho 3 livros publicados. Ritos de Passagem, de 2014, O Caçador Cibernético da Rua 13, de 2017 e A Cientista Guerreira do Facão Furioso, de 2019. E como a Carolina disse, né, há 2 anos, né, em nome da rede Afrofuturismo, nós vemos ministrando oficinas e palestras e rodas de conversa sobre esse tema maravilhoso e fascinante que é o afrofuturismo. Após o lançamento do filme Pantera Negra em 2018, o tema, o conceito afrofuturismo vem sendo muito difundido no Brasil. E é aqui que eu quero iniciar a nossa troca, perguntando para o Fábio Cabral. Fábio, a partir do filme Pantera Negra, você acha que esse conceito entrou no Brasil? O brasileiro, né, o afro-brasileiro em especial, descobriu, né, o afrofuturismo, descobriu que o afrofuturismo existia muito por conta da difusão do filme Pantera Negra, realmente, em 2018. Né? Teve um boom, teve muito convite, né? E isso está se reverberando até hoje. Hein? Você está trazendo aqui pra gente que essa temática, quando chegou até nós, você já era um nome referência aqui no Brasil. Quando que você tomou contato com a temática? Essa é uma pergunta que eu nunca sei responder, porque eu não lembro quando é que eu soube que essa temática existe. Eu lembro que foi mais ou menos em 2014, por que não sei, como não sei. Né? Eu já tinha um livro publicado, no caso, né, que é o Ritos de Passagem, que ele é uma publicação do início, de janeiro de 2014. Eu tomei conhecimento da palavra afrofuturismo, não sei, em outubro, novembro de 2014. E aí eu descobri, né, eu já era considerado afrofuturista, né, muito antes de saber que a palavra existia. Nas palavras dela, eu sou afrofuturista muito antes de saber que a palavra existia, né, e por acaso também é o meu caso. Então como é que lá fora esse movimento começa? Esse movimento é muito consolidado lá fora justamente porque ele começa lá fora, né? Na verdade, o afrofuturismo é uma criação afro-americana, né, nascida em solo estadunidense. Né? Vou falar rapidamente um pouco das origens do movimento afrofuturista. O movimento ganhou nome, ou pelo menos quem levou o crédito, né, de ter criado o nome, né, afrofuturismo, foi um homem branco, na verdade, Mark Dery, né, no seu ensaio Black to the Future, do início dos anos 90. É um trocadilho com a famosa saga de filmes Back to the Future, que a gente conhece como De Volta para o Futuro. Nesse ensaio ele convidou 3 profissionais afro-americanos, né, para responder uma simples, porém complexa pergunta. Por que haveria, por que há, né, por que haveria tão poucos escritores negros, profissionais negros no campo da criação da ficção especulativa? Né, um campo que é tão fértil, né, um campo que convida a criação de novos mundos, de novas realidades, né, de realidades mágicas, de realidades fantásticas, né, porque há tão poucas pessoas negras se debruçando sobre isso. E aí ele conceituou, né, ele ousou, né, tomou a liberdade de conceituar como afrofuturistas, né, trabalhos que afro-americanos já vinham fazendo há muito tempo, como por exemplo o grande Sun Ra, né, que a gente pode considerar como pioneiro do movimento afrofuturista, né, pelas características, né, do seu trabalho, inclusive pelas características do próprio artista, né, que ele incorporou a persona Sun Ra. Ele
negou seu nome civil, Herman Paul Blunt, né, e disse que essa persona civil morreu, né, incorporou uma outra persona, o Sanhao, deus da raça, que é levar a raça negra para Saturno, né, para libertar a raça negra, né, das garras da opressão, do ódio, do racismo, né, do sistema racista, né, que assola o mundo inteiro, né, que agride, oprime milhões de pessoas negras em todo o mundo. E a partir daí também ele conceitou também como futuristas trabalhos como a gente pode chamar de discípulos do Sanha, né? Como por exemplo George Clinton, com seu coletivo musical Parliament Funkadelic, né? E na literatura a Octavia Butler, né? Que era, pelo menos diz a história, foi a primeira mulher negra a se destacar, né? Havia na verdade outras pessoas negras, outras mulheres negras fazendo ficção, né? Fazendo ficção científica há muito tempo. Mas ela foi, acho que a primeira a realmente se destacar no cenário de ficção científica, né, no caso. Né? Uma definição, né, a definição primeira, né, do Mark Derry, se não me engano, o afuturismo seria ficção especulativa que trata de temas e preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do final do século XX. Né? Então é algo muito especificado, tanto no tempo quanto no espaço. E quando ele utiliza esse termo, tecnocultura, então ele está tentando definir um cenário bem pontual dentro dessa cultura de ficção especulativa? É porque a ficção tem uns trabalhos, né, que a gente vai estudando, vai descobrindo, né, quando a gente vai pesquisando o tema, né. Tem um trabalho interessante que questiona isso, né? Por que a ficção, a partir também muito dessa questionamento do Mark Derry, né? Mas eu acredito que esse questionamento vinha antes, né? Inclusive, na verdade, a própria Octavia Butler, né, questionou isso já há muito tempo, muito antes do Mark Derry, né? A diferença, né, que eu sou bem parecido com ela nesse sentido, né? Ao invés de questionar, perguntar, por que não tem, fazer um ensaio sobre isso, né? Simplesmente você vai lá e escreve, né? Escreve sobre, né? Faz, né? Ao invés de ela notou a ausência, então você simplesmente foi lá e fez, né? Então, o Mark Derry depois veio e conceituou, né? Enfim. Mas da forma como eu vejo, né? Enquanto escritor de ficção especulativa, né? Realmente é muito estranho, né? Você pega a ficção especulativa, que é meio que um termo guarda-chuva, né? O que é a ficção especulativa? Né, são ficções, né, que se primam pela criação geralmente pela criação de universos, né, mas nem sempre, né, pode se passar teoricamente no mundo real, né, mas pela criação de realidades, digamos assim, realidades obviamente ficcionais, obviamente mágicas, obviamente fantásticas, né, são ficções que especulam sobre um possível passado, um possível futuro, um passado mágico, ou um futuro mágico, um futuro científico, enfim. É um termo meio guarda-chuva, como as pessoas dizem, né? Que englobaria, por exemplo, fantasia, ficção científica, horror sobrenatural, né? Realismo mágico, talvez, sim, e outros, né? E é incrível, né? Como um tema tão, né, teoricamente mágico, diverso, que possibilita tantas possibilidades, né? Ficou um pouco redundante, mas enfim, você vê, na verdade, que a ficção científica, a ficção fantástica, né, sempre conta histórias, né, do mesmo personagem, né, do mesmo protagonista, que é sempre da mesma raça, do mesmo gênero, da mesma orientação sexual, né, e são sempre as mesmas histórias, né, enfim. E aí, né, a partir desse questionamento, né, por que se limita tanto as possibilidades, né, as inúmeras possibilidades da ficção científica, né? E aí autores, né, como a Octavia Butler, né, começaram a escrever por eles próprios, né? E aí eu vejo a importância, né, desse rótulo afrofuturismo, né, para fazer as pessoas questionarem, principalmente os afrodescendentes ao redor do mundo, né, graças à diáspora, né? Por que nós não fazemos nossas próprias histórias, né? Não criamos nós mesmos, né? Nossas próprias histórias, né, a partir da nossa própria visão, nossa própria ótica. Então você acabou de trazer pra gente o conceito, o que o Mark Derry estava pensando quando ele cunhou esse termo afrofuturismo. Quando você tomou conhecimento sobre o tema, você também pensou em uma definição, um entendimento do que seria o afrofuturismo. Você pode trazer pra gente a sua definição? Por um acaso, por conta... Na verdade, antes do filme Pantera Negra, havia pessoas, profissionais da área artística, né, na área literária, né, que vieram questionar comigo, né, sobre a questão do afrofuturismo, né, por
por conta de características das minhas próprias obras, né? Teve um movimento em torno disso, né? Teve convites para, como por exemplo, um podcast, né? de uma famosa franquia, né? Um podcast de 2015, né? Que ficou conhecido, né? O Afrofuturismo, aí muita gente, foi a partir daí que muita gente conheceu meu nome, enfim, e a partir daí também surgiram outros convites, né? Um desses convites foi para fazer um artigo para uma revista, né? E aí, a partir desse artigo, eu acabei tendo que, né, criar um conceito, enfim, né, idealizar um conceito. Embora esse não seja muito, eu penso que esse não é o meu trabalho, né? O meu trabalho é ser escritor de ficção, né? Eu não sou exatamente um profissional das letras no sentido de ser um profissional de analista, crítico, né? Não sou um teórico, né? Eu não sou um teórico literário, né? Eu sou um criador de ficção, né? Enfim. Então, a partir do meu, né, desse entendimento, né, de não teórico, enfim, né, eu criei um conceito que, na verdade, me surpreendeu desse conceito ter se espalhado. E o que aconteceu? Por que esse conceito ganhou um pouco de força? Foi porque ele foi parar lá no livro do Lázaro Ramos, né, o livro do Lázaro Ramos de 2017, Na Minha Pele. Muita gente veio me falar nas redes sociais, né, que eu fui aparecer lá no finalzinho do livro, né, fui citado no final do livro. Eu nem imaginava, eu nem lembrava que eu tinha escrito, na verdade. Eu fiz lá o artigo lá, enfim, e botei na internet e, enfim. Mas se eu não me engano, o conceito que está lá é como eu defini, né, como eu teria definido o afuturismo espontaneamente, né? Todo esse movimento de recriar o passado, transformar o presente e projetar um novo futuro a partir da nossa própria ótica, para mim é a própria definição de afrofuturismo. E acabou, por conta de todas essas questões, acabou se tornando a minha definição favorita, embora seja um pouco abstrata, né? Enfim, seria mais ou menos isso. Eu acho sensacional dessa definição, como ela traz essa atemporalidade, né? Enquanto concepções e cosmovisões africanas, dessa questão de que o passado, o presente e o futuro, ele está em nós, né? E muito ao longo das nossas oficinas a gente trazia muito isso, né? A partir da cosmovisão das filosofias iorubás, né? O quanto isso está, pelo menos dentro dessa cultura, muito presente, né? A junção do tempo em toda a visão, em toda essa percepção de mundo, ela se faz muito presente, né? E dentro disso você desenvolveu algumas características para especificar o que é o afrofuturismo? Da bendita da verdade, né, dar o devido crédito, eu criei, né, posteriormente essas características muito por conta do seu incentivo, né, você incentivou, né, me instigou, né, que era preciso impor limites ao afrofuturismo, né, já que o que a gente enxerga hoje é praticamente que qualquer coisa é considerada afrofuturista, né, enfim. E aí, a partir do que você me instigou, né, eu sugeri, criei, né, criamos juntos, né, praticamente, né, essas 4 características, né, que seriam, não necessariamente em ordem, né, enfim, protagonismo negro, autoria negra, uma narrativa de ficção especulativa e, por último, não menos importante, uma teoria que seja, né, afrocêntrica. Outros pesquisadores, como por exemplo o Valdson Souza, ele sugeriu também essas 4 características, mas ele substituiu a afrocentricidade, né, que seria algo talvez considerado mais restrito, né, dado que a dispersão de conhecimento, né, no nosso país é extremamente limitada, né, infelizmente, né, o sistema de ensino aqui, enfim, né, a gente tem todas as limitações de ensino, de estudo, enfim. Então ele sugeriu um tema mais abrangente, mais guarda-chuva, né, que seria negritude como temática. Esse é o nome, negritude como temática, é bem interessante. E eu concordo com ele, concordo realmente que é mais abrangente, principalmente num país que agora está começando a sair da democracia racial. Agora, né, essa maioria de afro-brasileiros está se descobrindo como pessoas negras, né? Então, realmente colocar a afrocentricidade, que é um campo de estudo bastante complexo, né, realmente limitaria, né, muito o campo de atuação do afrofuturismo, né? Então, negritude como temática, né, é bem abrangente, ao mesmo tempo que restringe bem, né? Então, recapitulando, né, essas 4 características, né, agora na visão
na minha visão, mas usando a visão do Waldson Souza, né, usando essa quarta característica, né. Protagonismo negro, né, protagonismo de personagens negros, né, que esse é o básico, óbvio, né. Autoria negra, né, também o afrofuturismo é dito como criação de ficção especulativa a partir da visão afrodiaspórica, né, então não faz sentido que não seja outra perspectiva que não seja perspectiva negra, né. Narrativa de ficção científica, né, ou melhor, narrativa de ficção especulativa, que engloba ficção científica, ficção fantástica, horror, sobrenatural, né, já que o afrofuturismo nasceu a partir da experimentação de artistas e profissionais negros, né, e aí evitaria, por exemplo, aquilo que profissionais como o Kodo Eshun, né, profissional ganês de origem inglesa, né, eles dizem o que não é afrofuturismo, né, afrofuturismo não é a simples inserção de personagens negros, né, em narrativas de ficção especulativa, né. Tem que ser narrativas que envolvam, né, girem em torno da negritude. E aí o que seria negritude? Né? Seria um mundo negro, um mundo como por exemplo nas minhas obras, né, por causa da minha formação, né, como iniciado em Orixá, né, eu faço narrativas que giram em torno do universo Yorubá, né, na verdade, não é especificamente o universo Yorubá, e sim inspirados no universo Yorubá, obviamente inspirados nesse universo, né, do antigo povo Yorubá. Né, então isso caracteriza, né, as minhas obras, né, como por exemplo as obras de Caçador Cibernético da Rua 13, Sentinela Guerreiro do Facão Furioso, né, por serem nesse mundo fictício, Keto 3, né, criado em torno, né, tendo a mitologia Yorubá como centro da história. Isso caracteriza, né, uma negritude como temática, mas isso não significa que, por exemplo, muita gente perguntou, então significa que eu só posso criar histórias de orixá? Não, né, porque a negritude é extremamente diversa, né, então se você fizer, sei lá, né, uma história que gira em torno, né, não seria da minha preferência, né, mas uma história que gira em torno dos racismos contemporâneos, né, enfim, por exemplo, né, sofrido por esse protagonista negro, esse personagem negro, né, isso caracteriza, sim, a negritude como temática, né? Então caracterizaria como uma história afrofuturista, né? Se também contar, né, com a autoria, né, a autoria negra e também ser uma história de ficção especulativa. E essa inspiração de trazer as mitologias para esse universo afrofuturista, você acha que é uma característica fundamental do afrofuturismo? Ou ele tem raiz nos primórdios da intitulação do termo afrofuturismo? Aqui no Brasil, eu percebo que muito, como você mesma me disse, né, eu não tinha percebido, você sempre me diz isso, né, por conta dessas minhas primeiras obras, muita gente considera que o afrofuturismo tem que necessariamente falar de orixá, falar de cultura iorubá, né, e realmente não é o caso, né, realmente não é o caso. As minhas obras são assim justamente por característica pessoal do autor, né, justamente por características pessoais minhas, por causa da minha vivência nesse sentido, né? Mas a minha vivência obviamente não é totalizante de dar imensa diversidade de vivências negras, né, que a gente tem não só aqui no Brasil como no mundo. Então, na verdade, para explicar melhor as minhas obras nesse sentido, né, no campo de ter uma mitologia afrodiaspórica, né, uma mitologia de matriz africana como centro, né, eu acabei criando, né, não vou dizer um movimento, né, mas o conceito do macumba punk. Né, e aí para quem quiser se aprofundar nessa questão, e por que até o nome punk, né, aí eu convido vocês à leitura do artigo que eu fiz no meu blog, né, fabiocabral.wordpress.com, né, e ali eu falo dessa nova proposta, né, de subgênero literário, né, de gênero narrativo, enfim, né, alinhado, por exemplo, com os punks da literatura, como o cyberpunk, o dieselpunk, o steampunk, enfim, né, ali eu explico porquê, mas basicamente são narrativas em que as espiritualidades de matrizes africanas são o centro da história, são necessários centro da história, né, assim a gente poderia caracterizar uma narrativa macumba punk. E aí você vai dizer que essa também é uma característica necessária do afrofuturismo? Não. Né? Por quê? Porque o afrofuturismo não é, me dói dizer isso, mas o afrofuturismo não é necessariamente sobre ancestralidade. Né? E é por isso, inclusive, que eu tomei a liberdade de criar um outro termo para caracterizar melhor as minhas obras, para que as pessoas não confundam. O que eu quero dizer com isso? Que as minhas obras são afrofuturistas? São, dentro das características são. Né?
mas elas não podem ser usadas como o único padrão possível para caracterizar o afrofuturismo, né? Enfim. E uma pergunta que eu queria trazer, então o Macumba Punk, ele estaria dentro do movimento afrofuturista ou seriam coisas diferentes? São relacionados, né? Mas não são mutuamente exclusivos, né? E não são realmente a mesma coisa. Por quê? Porque como a gente sabe, né, as espiritualidades de matrizes africanas, né, que se difundiram aqui no Brasil, né, não é exclusividade do povo negro. Né? Há pessoas brancas, há pessoas indígenas, né, há pessoas de todas as raças, né, dentro das espiritualidades africanas, de matrizes africanas. Então, no caso Macumba Punk, no caso, não exigiria autoria negra, né, como pré-requisito, né, e sim espiritualidade de matrizes africanas como centro da história. Né. Na verdade, eu tomei a liberdade de criar esse novo conceito, né, para explicar melhor as minhas próprias obras, muito inspirado no movimento criado pela Nedima Okorafor, né, mais conhecida popularmente como Nnedi Okorafor, que é uma autora contemporânea, né, um dos maiores expoentes, né, do afrofuturismo contemporâneo, uma autora nigeriana de origem nascida em solo estadunidense, né, e ela, incomodada com os rumos do afrofuturismo, né, enfim, como o afrofuturismo vem sendo conceituado, né, ela incomodada com isso, ela falou, não quero que me considerem mais afrofuturismo, né, porque de acordo com essa classificação, né, como o afrofuturismo é visto hoje, né, vocês estão lendo as minhas obras de maneira errada. Então eu crio aqui o africano-futurismo, né, African Futurism. Né, não sei qual seria a tradução, sou tradutor, né, africano-futurista, enfim, né, African Futurism. Né, e aí, como uma diferença fundamental, a gente pode citar, por exemplo, né, o próprio filme do Pantera Negra. O desfecho original do filme, ele criou, né, o primeiro centro de treinamento, de pesquisa, né, de acolhimento, enfim, né, de especialização, né, de fortalecimento de jovens negros. Né, ele criou esse primeiro centro em Auckland, né, acho que é em Auckland, né, que é onde o primo dele, né, que o Monger foi criado, enfim, né, ele criou a partir dali, né, que fica nos Estados Unidos. Né. E aí a Nedima Okorafor disse, bom, essa é uma narrativa afrofuturista. Se fosse uma narrativa africano-futurista, né, ele criaria esse primeiro centro de excelência, ele criaria esse primeiro centro né, para os seus vizinhos africanos. Né. Então ela clama que o afrofuturismo, né, é um movimento que contempla mais a diáspora do que a própria África. Né. E realmente aí eu tenho que concordar com ela. Né. E aí também essa minha cabeça entrou em parafuso, no sentido de que, né, quando eu citei a afrocentricidade como um conceito fundamental do afrofuturismo, eu estava realmente visando o continente africano. Né? Mas se você parar para pensar, realmente, o afrofuturismo é meio que praticamente um movimento exclusivo da diáspora, né, da afrodiáspora, né, criado em solo estadunidense. Tanto que a partir desse movimento da Nedima Okorafor, muitos africanos também passaram a renegar, eu tenho visto, né, passaram a renegar o rótulo de afrofuturista, né, e sim passaram a se considerar africano-futuristas. Mas, né, a estudiosa Kenia Freitas, né, ela considera não exatamente a mesma coisa, né, o africano-futurismo, mas na verdade um desdobramento do afrofuturismo. Né. Então talvez podemos dizer que sim, o Macumba Punk, apesar de teoricamente, não sei, né, permitir, né, a autoria que não seja negra, né, é de certa forma um desdobramento, né, do afrofuturismo. Né, que na verdade, assim como a Nedima Okorafor, é um entendimento meu, né, enquanto escritor, de como eu entendo e enxergo as minhas próprias obras, justamente para me distanciar um pouco, né, dessa problematização, futurismo é isso, não é aquilo, enfim, né, a gente tentou criar nossas próprias características, né, mas as pessoas têm um entendimento diferente. E a partir desse entendimento diferente eu vejo, então não dá para eu realmente considerar minhas obras somente afrofuturísticas, porque você não está lendo minhas obras de uma maneira errada, né? Não é uma maneira errônea. Não que tenha uma maneira certa e errada, né? Mas não é uma maneira que eu entendo. Né? E em todas as minhas obras, realmente, uma característica fundamental, né? Isso pessoalmente nas minhas obras, né? Uma espiritualidade de matriz africana como centro. Né? Porque essa é a característica pessoal do autor, mas não é uma característica fundamental para todo o movimento. Quem sou eu para ditar todo o movimento, no fim das contas? Enfim.
Então fica aí o questionamento, né, do que seria, do que poderia ser, enfim. Né? E no final das contas, na verdade, talvez nem cabe a mim falar nada disso, né, conceituar nada, porque eu penso eu, né, acho que cada um com o seu papel. Eu sou um escritor, o escritor tem que escrever, tem que criar para a próxima obra. Né? A própria Nnedi Okorafor, quando ela criou o Africanofuturismo, né, ela criou, né, rapidamente no blog dela, vocês podem procurar, está em inglês, né, African Futurism, né? Ela fala rapidamente e depois, no final, ela fala, então, eu deixo aqui o resto para os acadêmicos, os teóricos, né, criarem, conceituarem, né, devidamente. Eu digo mesmo, né, não é meu trabalho, eu não sou teórico literário, eu não sou crítico literário, eu sou um escritor. Né, então não cabe a mim conceituar, dizer, sim, escrever o próximo livro. Em cada local, então, esse conceito afrofuturismo vai criando uma certa forma, né? Aqui no Brasil, ele ainda está se ajustando a todo esse nosso contexto, assim como você trouxe. Em África também ele está criando uma forma, mas algo que a gente pode começar a perceber é que existe um movimento diferente de nós, enquanto negros diaspóricos, e os negros africanos. Existe um movimento e uma percepção do que é esse conceito afrofuturismo de formas diferentes, né? E até quando eu te perguntei sobre a questão do mito, né, fiquei pensando muito quanto para nós olhar o que é uma mitologia de mundo, uma mitologia, né, seja ela de história, para nós que somos afrodiaspóricos, também existe um olhar de tentar nos achar nesse lugar, né, que não nos pertence, um local que nos foi tirado, né? E eu fico pensando como é um mito para um africano, né, que tem essa concepção de territorialidade, de história de si. Existem então esses aspectos diferentes, né? A gente pode afirmar que o afrofuturismo ele acaba sendo um movimento para nós afrodiaspóricos? Bastante, né? Eu vejo que algumas pessoas, né, vêm me procurar, na verdade muitas pessoas vêm me procurar para definir o que seria o afrofuturismo no Brasil. E isso é muito difícil dizer, porque eu não sou cientista social, né? Eu não sou, né, enfim, como eu disse, né, não sou teórico, enfim. Então eu não caberia a mim dizer, né, eu não consigo enxergar, não consigo visualizar tudo que as pessoas estão fazendo. Apesar de tudo, eu tenho que ver bastante coisa, porque enquanto escritor eu tenho que ver muita coisa para conseguir escrever bem. Uma coisa interessante, por exemplo, que eu já vi, né, algumas pessoas reclamando, né, aqui no por exemplo, eu não gosto de Wakanda porque, pô, legal Wakanda e tal, mas é uma coisa dos Estados Unidos, enfim, né, que realmente, né, Wakanda, apesar de ser um país fictício da África, é uma criação, né, estadunidense, uma criação norte-americana, né. Eu vi gente falando que não gosta de Wakanda e gostaria de ver, sei lá, um quilombo cibernético, por exemplo, né, que teria mais a ver com o passado brasileiro, enfim, com a história brasileira, né. Seria interessante, é um projeto interessante, né, para quem quiser criar, sei lá, um zumbi cibernético, com implantes e tal, entendeu? Com pistola laser, né, lança de laser, seria interessante. Eu não faria isso. Né? E aí por quê? E aí não é questões pessoais, né? Questões de... Né, eu não faço narrativas que tratem de racismo, que tratem da nossa dor, da nossa desgraça, justamente porque hoje já é um negócio lucrativo, muita gente faz isso, né? Eu não vou por essa linha, né? Eu vou pelo mito, não vou nem dizer como mito como empoderamento, mas acaba sendo isso, enfim, né? Mas eu vou por um viés mais positivo do mito, né? Que eu acho que pra gente precisa disso ainda, a gente não tem ainda isso. Justamente porque, lembra quando a gente deu uma oficina que a gente perguntou o que suscita o afuturismo? E as pessoas falam, o afuturismo me suscita esperança, né? Enfim. Esperança de um futuro melhor, enfim, indo muito nessa coisa. O afrofuturismo não é um bom nome, mas pegando nesse nome, um futuro melhor para a raça negra, um futuro onde os negros existem, né, que essa é uma conceituação bastante comum, embora mínima, né, embora muito rasa. Mas essa é uma visão particular minha, né? Eu vejo, vendo o afrofuturismo se desenvolver no Brasil, justamente vai acabar indo muito mais por esse local, por esse viés de, sei lá, de se criar um quilombo cibernético, por exemplo, né? Se criar narrativas que, por conta da característica brasileira, das pessoas afrodiaspóricas estarem se descobrindo negras só agora, então essas narrativas ainda estão muito atravessadas pela questão do racismo, pela questão da dor, da denúncia, né? Isso é compreensível, embora não seja, né, o meu viés, né? Enfim, porque o meu entendimento nesse sentido é outro, mas eu também tive uma criação outra, né? No caso, eu e a Carolina tivemos uma outra criação nesse sentido, né? Ao contrário da maioria da população, a gente já
tem noção da nossa negritude, né, consciência da nossa negritude já desde a infância, por causa das nossas mães e dos nossos pais, né, que nos ensinaram faz muito cedo. Então a minha narrativa segue esse caminho, né, segue um caminho talvez diferenciado do que vai ser criado no Brasil, né? Eu não sei dizer o que vai ser criado no Brasil, mas acho que vai muito, né, ainda eu vejo, né, criando-se muito um afrofuturismo atravessado pela dor, pela denúncia, enfim. Eu fico vendo esse movimento do afrofuturismo, como ele vem se desdobrando, eu fico pensando muito enquanto ele tem um certo paralelo, não sei se você concorda comigo ou se outras pessoas também que pensam sobre o tema vão concordar, mas eu fico observando o quanto ele traça um paralelo com o movimento hip hop, por exemplo, né? Que muita gente talvez pergunte, né? O movimento afrofuturista, ele é o quê? Ele é só uma estética? Ele está só dentro do guarda-chuva da ficção científica? Ele é um movimento político, ativo, né? Empreendedorismo é afrofuturismo? Então, acho que tem muitas questões que pairam sobre o que ele pode ser no sentido prático, e eu fico muito observando o quanto o movimento hip hop, a gente poderia aqui traçar um paralelo, talvez, embora o movimento hip hop ele tenha ali o seu principal sul, né? O seu principal sul, a questão da música, da musicalidade. O afrofuturismo ele tem em si essas múltiplas narrativas, né? Mas assim como o movimento hip hop tem um aspecto político, né? Tem um aspecto artístico, e eu acho que a gente poderia pensar esses dois para começar ou continuar o diálogo sobre o que é o afrofuturismo, o que ele vai se tornar a partir disso, né? Porque a gente está percebendo que ele é um movimento que ele está ganhando um cunho muito político, né? Isso que você está trazendo, né? Quando as pessoas se identificam racialmente e elas vão tomando contato com a questão racial e colocando o afrofuturismo dentro das suas narrativas diárias, a gente vai percebendo o quanto ele está ganhando esse cunho político muito forte, né? O afrofuturismo pode sim ser relacionado com hip hop, na minha visão. É claro, tem que deixar nítido. Eu sei que a maioria das pessoas acham que todo negro ouve hip hop, todo negro gosta de hip hop, né? Não sinto que eu tenho propriedade para falar sobre isso. Mas então, na minha visão de não ouvinte, né, olhando à distância, né, eu vejo que me parece que sim, né, tem bastante, é muito conectado, né, inclusive alguns grupos de hip hop, né, estadunidenses, né, eles têm tudo a ver com a temática futurista, né, e aqui no Brasil também, né, eu vejo que tem muita conexão sim, né, acho que arrisco dizer, né, que o afrofuturismo, que o hip hop, né, é uma das maiores manifestações do afrofuturismo, né, nessa época contemporânea. E sobre isso que você falou, né, principalmente pegando a questão do afroempreendedorismo, né, dos movimentos políticos, dos movimentos negros, né, aí eu vejo que o afrofuturismo ele realmente sai da bolha, né, de movimento estético, de movimento literário, né, para ganhar esses contornos políticos, né. Principalmente aqui nesse Brasil, em que as pessoas estão se posicionando racialmente, como você mesma disse, né, estão se posicionando racialmente agora, enfim. Né, mas essa é a minha visão. Eu estou dizendo isso no sentido de que o que eu faço de afrofuturismo não vai ser o que as pessoas vêm fazendo, vêm entendendo do afrofuturismo. As pessoas vêm entendendo o afrofuturismo justamente como você disse, né, como movimento político, como movimento de posicionamento racial, de autoafirmação racial, e aí por isso que você vê afroempreendedorismo, né, com o afrofuturismo. Na minha visão, né, inicialmente, eu vejo que não teria nada a ver, né, muito a partir do que a gente definiu. Mas é isso, né, como você mesma sempre diz, o afrofuturismo é um movimento em movimento. Então quem sou eu, né, para definir, enfim, para saber o que vai acontecer? Sim. E eu acho também quando você traz, né, a definição pensando que são narrativas, né? A partir do momento que as pessoas estão criando as suas narrativas, talvez daqui a um tempo a gente pode entender melhor o que vai ser essa narrativa na prática, né? Que as pessoas estão desenhando, né? Porque a gente não fala aqui só de uma narrativa literária, né? Uma foto traz uma narrativa, né? Uma atitude política traz outra narrativa, e esse dia a dia construído
dentro dessa narrativa afrofuturista, talvez vão trazer outros, né, outros aspectos para a gente olhar o que vai ser esse movimento. Né? Sim. A minha proposta pessoal nesse sentido é criar outras realidades, né, e já para além, né, desses conceitos que são importantes, né, principalmente nesse Brasil ainda tentando, né, sair dessa democracia racial, mas vivendo isso ainda. Eu quase falei pós-democracia racial, mas infelizmente ainda não. Né, porque as pessoas ainda se descobrindo, ainda tentando entender questões raciais para além da mera cor da pele, para além do mero fenótipo, enfim. Então, mesmo assim, né, mesmo estando no Brasil ainda nesse estágio, né, eu arrisco, né, fazer essas histórias que seriam pós-democracia racial, no sentido que são histórias que vão já para além da autoafirmação, né, no caso de criar realmente universos negros, simplesmente, né, universos, não só universos negros, não só universos onde todas as pessoas são negras, né, não simplesmente isso, porque isso também seria muito pouco, e sim universos em que uma cosmologia de matriz africana, né? Cosmologias de matriz africana são o centro, né? Isso que para mim é fundamental, né? É a partir daí que eu guio o meu entendimento enquanto escritor, enfim. E a partir disso, embora muita gente vá entender isso como um ato político, e não deixe de ser, porque acho que tudo é político, né? Para mim, na minha cabeça, eu estou simplesmente criando uma história, né? Não estou querendo impor nada, não estou querendo doutrinar ninguém, né? Como as histórias, né, europeias, né, que ditam, né, as histórias de fantasia, cujo nome não preciso dizer aqui, né, a vasta literatura de fantasia, né, em que esses mundos fantásticos são simplesmente Europas mágicas, né, eu estaria criando talvez, não vou dizer nenhuma África mágica, né, porque acho que eu não teria, mesmo sendo um homem negro, não me sinto com propriedade de falar sobre o continente, já que eu infelizmente não nasci lá e neste momento eu ainda não pisei lá, né? Eu vou dizer que seria talvez um Brasil mágico, não sei, talvez sim, talvez não. Ou melhor, simplesmente um mundo mágico de orientação, né, de orientação afro-brasileira, né, de matriz africana, os mundos que eu vou criando. Então, essa é a minha visão pessoal, né, minha orientação pessoal do afrofuturismo, mas o afrofuturismo, assim como as pessoas negras, é extremamente diverso. Nós vamos ver ainda muitas e muitas manifestações do afrofuturismo, né? Inclusive manifestações que eu, a princípio, eu não veria como afrofuturistas, né? Mas aí um grande amigo nosso, né, o William Mumu Silva, ele colocaria como quinta característica do afrofuturismo, né, se posicionar como afrofuturista. Né? Então, realmente, a partir daí eu não poderia dizer nada, no sentido de que se um afroempreendedor se entende como afrofuturista, então está dito, está dado. Né? Sim. É um desafio muito grande tentar definir ou explicar o que é o afrofuturismo. Né? Ele é um tema ainda muito abstrato, um pouco nebuloso. Para nós, né, quanto diaspóricos, enquanto afro-brasileiros, ele ainda é um tema que vem ganhando forma, então não é fácil dizer sobre ele de forma sucinta ou mais didática, né? A gente espera aqui que tenha sido compreensível, né, tudo que a gente trouxe, falou, questões que o Cabral vem respondendo, mas a gente também pede para ele deixar os artigos dele, que talvez possa responder alguma outra questão que possa aparecer. Você pode deixar um link pra gente? Onde a gente encontra seus artigos? Tem no meu blog, o blog Fábio Cabral, que é Fábio Cabral, tudo junto, né? fabiocabral.wordpress.com. Lá naquele blog tem tudo que eu tenho escrito, né, sobre afrofuturismo, sobre outras coisas, né, sobre coisas de literatura, alguns contos, algumas coisas. Né? E aí a minha contribuição para o afrofuturismo, minha contribuição teórica está dada, né? Está ali no blog ali. Aí eu penso que para mais definições, acho que vocês têm que procurar, né, outros teóricos, né, que realmente estudam teoria literária, enfim. Além dessas redes, você encontra também nosso último trabalho, o site www.redeafrofuturismo.com. Nele consta algum compilado de alguns artistas profissionais que estão desenvolvendo trabalhos e pesquisas em volta do tema afrofuturismo. A gente convidou algum deles para somar nesse trabalho, né, intitulado como Afrofuturismo em Rede. E a gente espera que aqui a gente também possa ter conectado com você,
dentro dessa rede Afrofuturismo, que isso seja um canal, uma ponte, para a gente conseguir falar um pouco sobre o tema, entender um pouco melhor, né? E a gente agradece muito a Secretaria de Cultura de São Paulo pelo convite. E se ficou qualquer dúvida, comente que a gente vai respondendo, continua mantendo a troca. Nosso muito obrigada e até a próxima! Alô.